Tudo bem, Jamil? Como Boa vai? noite. Tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Prazer em te ver. Prazer é meu. Como estão as coisas aí? Graças a Deus, tudo bem. Aqui em Goiás, tranquilo por enquanto. Quer dizer, mais ou É, menos, né? Está começando a crescer uns boatos meio ruins aí de crescimento da pandemia, mas a gente vai continuando. se Deus quiser. É, esperar o pessoal chegar um pouquinho mais aí. Eu acho que, acredito que vai chegando. O pessoal que estiver entrando, ativa o aviãozinho aí para chamar mais a galera. Acho Boa, que vai ser um papo bacana aí com com o pessoal certeza. da WeCare. E aí, Jamil, como é que você está, meu querido? Tudo bem, tranquilo? Trabalhando bastante? Rapaz, bastante, graças a Deus. E a percepção que a gente tem durante esse home office é que a gente trabalha mais, né, Fabiano? Impressionante, né? É verdade. Porque a gente não tem horário mais, né? Quer dizer, praticamente todo dia você está de home office, né? Muito pouco. A gente tem que ir ao hospital por N razões, enfim, que a gente vai discutir aqui. Mas a gente, como não tem esse horário de almoço, horário, etc., parece que a hora que você vai ver já está 8 horas da noite, 10 horas da noite, é hora de fazer uma live, né? Aí chega um doido e fala, liga pro cara e fala assim, meu Deus do céu, eu preciso de uma live. É, Aí é um prazer, rapaz. Não, que isso. Primeiramente, obrigado aí. É um prazer imenso, né? A Hint One Experience, desde o ano passado aí a gente acompanhou. Enfim, eu não pude, estava fora do Brasil na data, fui convidado e a gente ficou muito feliz aí com o sucesso, né? Foi uma baita experiência mesmo, né? Como o próprio nome diz, né? E como é muito bom estar aqui falando com você. Pena que esse ano vai ser digital, mas enfim, eu acho que a própria experiência, né, da Hint One é trazer essa digitalização. Então, eu acho que é uma boa experiência para vocês também, né, sem dúvida nenhuma, né? eu acredito nisso. A gente deu uma pivotada no negócio, isso aí eu acho que foi importante para a gente. Acaba que traz mais experiência e, queira ou não queira, a chavinha vai virar, né? O Jamil já virou e a gente precisa se adaptar o mais rápido possível. Jamil, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Eu acho que é melhor você se apresentar do que eu falar de você. Então, eu acho que fica à vontade, fala um pouquinho aí de quem é Jamil. Provavelmente mais tarde você vai ter que falar de novo, porque o pessoal vai começar a Falo. entrar mais. Então, eu acho que vale a pena. Então, vamos lá. Eu sou Jamil, sou médico, né? Nasci no Espírito Santo, uma cidade do interior, né? Então, eu gosto muito do interior do Brasil. Nasci numa cidade pequenininha, 30 mil habitantes. E fui para Vitória fazer medicina na Federal do Espírito Santo, lá com os meus 16 anos de idade. Me formei pela Federal do Espírito Santo, acabei vindo para São Paulo fazer residência médica aqui no HC, da Faculdade de Medicina da USP, e fiz como todo médico, né? Clínica médica, cardiologia intervencionista, né? E depois disso comecei no mercado de trabalho aqui em São Paulo, fiquei como médico do Einstein também, do pronto-socorro do Einstein, ainda sou do corpo clínico, mas fiquei como profissional Einstein durante 16 anos. E nos últimos 5 anos eu fui convidado pelo Botelho, inclusive, né? Ele é o nosso grande guru, mestre, né, na inovação e tecnologia. Então, 5 anos atrás, um pouquinho mais, 6 anos atrás, ele me convidou para fazer parte de um projeto de telemedicina pioneiro no Brasil na área de cardiologia, que é um projeto onde havia uma implementação de um eletrocardiograma nessas unidades básicas, secundárias de saúde, e o paciente fazia um eletro, ele ia para uma central, onde o Botelho, inclusive, era o responsável. Quando o paciente tinha um infarto, a gente recebia um alerta e nós íamos lá fazer o cateterismo e angioplastia. Com isso, a gente acabou virando um benchmark do programa, com o próprio Botelho, na semana retrasada, conversou com você, né? A gente atendeu mais de 1.000 pacientes, foram 1.007 pacientes ao todo, no projeto aqui, iniciado aqui em São Paulo, no hospital onde eu trabalho, e continuo ainda trabalhando. E a gente viu que através de uma telemedicina para o infarto agudo, a gente conseguiu impactar e muito, Fabiano, a vida das pessoas. A gente aumentou, por exemplo, 48% a IH de internação por infarto. Quase assim, a gente, em 4 anos e meio, a gente conseguiu aumentar quase 50% em AIH de infarto agudo
num hospital que já era referência. Então, né, o que a gente fez com isso? A gente aumentou o acesso. A gente já fez com que os pacientes chegassem, então, ao hospital, dentro da janela de angioplastia, de cateterismo, e a gente acabava tratando essas pessoas. E o resultado foi fantástico. 41% de redução de mortalidade, quase $1 milhão de redução de custos ao SUS. E naquele momento eu notei que realmente o poder de tudo isso que você faz, que a WeCare faz, que é a inovação e a tecnologia em saúde. A gente começou, ao invés de poder tratar um paciente de uma vez, a gente começou a tratar vários pacientes ao mesmo tempo, e dar acesso à saúde, levar para a angioplastia primária, fazer o cateterismo na janela do infarto agudo e abrir, então, uma coronária que estava obstruída, com grande impacto. E foi assim que a WeCare surgiu, lá nos meados de 2018, quando a gente começou um projeto pioneiro, não só no Brasil, como no mundo, um atendimento no modelo muito parecido de infarto, só que era para trauma de crânio, né? A gente chamou de TLTCE na época. E o TLTCE, que depois virou o Teletrauma, era uma plataforma de telemedicina onde qualquer profissional da área de saúde, numa unidade primária, secundária, até mesmo ambulâncias e resgates, quando atendia uma vítima de trauma, seja de crânio, coluna, membros superiores ou inferiores, a gente orientava com especialistas naquelas unidades primárias, secundárias e ambulâncias, o que fazer, para onde levar, com gestão de dados em tempo real, surgindo assim o Teletrauma, que foi uma plataforma de lançamento da WeCare. Essa plataforma ela é em operação, a gente tem aí um grande impacto também, com mais de 250 pacientes em um único hospital, 138 médicos utilizando, com redução de tempo de 2 dias para 5 horas no atendimento de um paciente politraumatizado, o que é muito importante, com redução de custos, enfim. Então, a gente acabou tendo um grande impacto nesse projeto. A partir daí, nós entendemos que era ainda muito pouco o que a gente queria fazer. A gente queria fazer mais. E aí, criamos a AMIA, que é uma plataforma também por celular ou tablet, no mesmo modelo do Teletrauma, onde qualquer profissional de saúde, através de uma fotografia do celular, de um eletrocardiograma qualquer universal, até mesmo um monitor cardíaco, ele enviava em redes neurais de inteligência artificial que foram criadas pelo time da WeCare. E esses eletrocardiogramas, quando eram enviados, eles voltavam com a probabilidade daquela imagem ser um infarto agudo do miocárdio. Então, o que nós fizemos? Nós permitimos que aqueles profissionais de saúde que não estavam familiarizados com o diagnóstico de infarto pudessem reconhecer o infarto em 0,3 segundos, que era o tempo de processamento daquela imagem. E quando tinha um infarto, a gente também informava o que fazer, para onde levar o paciente, com informação da equipe do hospital aonde o paciente estava indo, que ele estava chegando em tantos minutos. E com isso, a gente tem aí mais de 15 mil derivações de infarto analisadas pela AMIA, com 95% de acurácia, dizendo quais são os pacientes que têm infarto ou não, e permitindo, então, que o diagnóstico seja precoce e permitindo que esse atendimento seja muito mais rápido, eficiente, com redução de custo, com impacto na saúde. Esse é o nosso segundo produto, e nós estávamos, então, fazendo uma integração do Teletrauma e AMIA numa única plataforma de suporte a urgência e emergências para qualquer unidade de saúde, para qualquer profissional de saúde, permitindo que o paciente chegou com traumas, chegou com dor torácica, ele pudesse usar um sistema que orientasse o que fazer, para onde levar, e com telemedicina com os especialistas. Dos 2019, a gente passou fazendo essas integrações e essas construções. Em 2020 começou, então, aí, praticamente com o Covid, né, com essa ameaça do Covid, e aí a gente entendeu que não dava para falar ainda, né, de trauma, de infarto, porque a gente tinha uma pandemia batendo à nossa porta. Dessa forma, Fabiana, a gente criou o Telecovid. Então, o Telecovid é o terceiro produto que a WeCare criou, baseado exatamente nessa necessidade da gente poder dar suporte a pessoas com sintomas de Covid-19. E o Telecovid, ele está em operação, então quem quiser pode acessar, é www.telecovid.com, fazer a sua consulta através de uma triagem muito simples, em poucos segundos, totalmente anonimizada e gratuita. Você vai fazer, então, imputar os seus sintomas,
você vai imputar se tem alguma doença pré-existente ou não, você toma alguma medicação ou não, e de acordo com calculadoras da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, o telecovid vai dizer se você tem algum risco ou não. E aqueles pacientes que têm risco são encaminhados imediatamente para uma consulta por telemedicina com profissional da área de saúde, médicos, estudantes de medicina do último ano, do quinto e sexto anos, e eles atendem de 7 às 19, inicialmente de segunda a sexta e agora todos os dias, porque a necessidade foi tão grande que a gente tem mais de 60 profissionais hoje atuando no telecovid totalmente de forma voluntária. E o bacana é que todo produto da WeCare, Fabiano, a gente não faz só a telemedicina. A telemedicina ela é um meio, ela não é o nosso fim. A gente plota dados epidemiológicos, dados operacionais, com geolocalização, mapa de calor. Então, a gente tem tudo isso planilhado para permitir à Secretaria de Saúde e Estado saber onde estão os principais usuários, pacientes com sintomas de Covid, classificação de risco, dados operacionais e epidemiológicos, para poder ter uma ação mais atuante. Então, acho que é mais ou menos isso que eu sou, o que a WeCare é. Tem mais coisa pela frente, mas a gente vai conversando aí. Não, foi ótimo, foi ótimo. Jamil, assim, você é um cara que vem inovando já há algum tempo, né? Teve uma história bacana. Você estudou em Stanford, que eu pesquisei um pouquinho sua vida. E Stanford é uma escola de inovação fora do comum, né? Eu acredito que muitas coisas você trouxe de lá, esse conhecimento que você tem, esse ímpeto de inovar. Dentro do que você já tem de inovação, aí chega uma pandemia, você tem que se reinventar e inovar mais ainda. Como é que funcionou isso aí? Rapaz, a gente sempre brinca, né? Eu acho que a necessidade faz, né? Eu não vou falar o ladrão, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas a necessidade faz o profissional. Então, a gente acabou tendo que inovar, porque o que aconteceu, Fabiano? A gente estava trabalhando na integração de uma plataforma, um pronto-socorro na nuvem, dentro do Distrito Inova HC, onde fica a WeCare, que é dentro da FM USP, e fechou, logicamente, por razões óbvias. A gente teve que sair, porque a gente, inclusive, ficava no quinto andar e no primeiro andar era o covidário do HC. Então, todo mundo teve que sair. A gente fechou, logicamente, o distrito acabou fechando por razões óbvias, os coworkings fecharam. E nós viemos, então, todo mundo, cada um para sua casa. A gente tinha um time naquela época, mais ou menos umas 4, 5 pessoas. E no terceiro dia nós falamos, bem, a gente não vai conseguir falar de trauma e de infarto, embora o trauma e infarto continue ocorrendo, até mesmo em números muito maiores do que o próprio Covid, mas a gente viu que aquela pandemia ela mexeu conosco, inclusive com nós mesmos que estavam fazendo a integração AMIA e teletrauma. E nós chegamos à conclusão de que a gente precisava fazer algo para ajudar. E nós, então, usamos todas as nossas ferramentas, tanto da AMIA, que é a inteligência artificial, quanto o teletrauma, que era a telemedicina de ponta em plataformas móveis, para em 72 horas criar o telecovid. Então, o telecovid nada mais é do que todo o nosso arsenal tecnológico em 72 horas para atendimento populacional. E eu vou te falar que a necessidade faz o profissional porque veio muito em encontro com a resolução do Conselho Federal de Medicina, o Ministério da Saúde, autorizando o atendimento de pessoas. Então, até então, a WeCare trabalhava no segmento profissional de saúde para profissionais de saúde. A gente passou, então, devido a essa permissão, um atendimento direto a pessoas, né? O modelo B2C. E nós entendemos que hoje não tem como a gente voltar para trás. E eu vou te falar, até baseado em nossos dados. Hoje a telemedicina ela veio para ficar e não tem como voltar. Por quê? Porque nós entendemos que hoje o médico, por exemplo, não consegue ir para o consultório, muitas vezes, por conta de que até porque o paciente também não tem interesse em ir. Né? Então, a gente viu que os recursos em saúde eles são, de uma certa forma, limitados. Nós temos um número de leitos limitados e, consequentemente, aquela pandemia, a gente precisava achatar a curva e falava, então vamos resolver alguma coisa. Então, o telecovid ele permite que os profissionais orientem as pessoas diretamente, orientem o que tomar, o que fazer, quais os casos que precisam ir para os hospitais ou postos de saúde. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje 6 mil acessos, nós começamos no início de abril, 6 mil acessos na plataforma, no site do telecovid.com, com 2.500 consultas gratuitas por telemedicina à população, e nós geramos 95% de
resolutividade, o que significa 5% apenas dos casos em que nós fazemos a telemedicina, nós encaminhamos para pronto atendimentos e hospitais. Então, nós ajudamos muito nesse cenário de saúde, porque a gente entendeu que isso era nossa obrigação como empreendedor, nossa obrigação como médico, e querer ajudar, de fato, a WeCare e todos os profissionais envolvidos, o time de TI, o João, o Douglas, a turma inteira começou, então, a entender dentro do DNA da WeCare que a gente precisava, como o próprio nome fala, de cuidar. Nós cuidamos e essa era a nossa finalidade. E o bacana é que, segundo os nossos resultados aqui no Brasil, o México falou, a gente precisa da plataforma de vocês. E aí, o que aconteceu? A gente teve que, em 24, 48 horas, traduzir toda a parte regulamentar, de regulamentação, toda a parte da tecnologia para o espanhol, e nós implementamos também no México o Telecovid México. Então, as pessoas no México, através do telecovid.mx, eles vão acessar a plataforma no México e, de acordo com a geolocalização, são direcionados para os profissionais médicos do México. Então, para você ver hoje, Fabiano, que a tecnologia e inovação ela é global. E uma coisa, como você muito bem falou, eu fiz um curso de empreendedorismo, porque eu sempre fui médico, minha carreira inteira, doutorado, etc., na área médica, mas assim, a gente não tinha muito essa veia, né, empreendedora. Eu sempre falo, todo médico é empreendedor, todo profissional de saúde é empreendedor. Por quê? Porque você sempre tem que fazer sua planilha de gastos, você sempre sabe quais são as suas obrigações, suas escalas de plantões e a sua planilha de pacientes, tudo isso você tem que estar sempre na mão e a gente sempre tem. Só que assim, a visão de mercado, a visão de necessidade de mercado, né, de modelos de negócios, isso a gente nunca estudou. Então eu tive que, de fato, ir para fora, aprender isso. Na verdade, são os professores que também vinham para o Brasil, o curso era ministrado também aqui no Brasil, então assim, hoje é só lá fora, mas naquela época que eu fiz em 2018, ainda era aqui no Brasil. E o case, para você ter uma ideia, do teletrauma foi um dos cases aprovados entre as 10 melhores ideias daquele ano, então foi a única ideia de saúde, numa turma de 66 pessoas, somente 4 médicos, então eu já comecei empreendendo ali, vender uma ideia para pessoas que não eram médicas, e nós criamos então essa história com relação a entendimento de mercado. E uma coisa que Stanford sempre fala é que você tem que pensar global. Né? Não tem como a gente pensar numa inovação ou num produto de uso apenas regional. Você tem que pensar no cenário. O mundo hoje está totalmente conectado. Você está aí em Goiânia, eu estou aqui em São Paulo, a gente está fazendo uma live aqui através de uma plataforma né, Instagram e tal, uma plataforma de uma mídia social. Então, o que eu quero dizer? A gente tem que ter essa mentalidade quando a gente fala em saúde. Todos os problemas que nós enfrentamos aqui são os mesmos problemas que fora do Brasil também eles enfrentam. Tanto que o México, exemplo disso, ele solicitou a plataforma para que a gente pudesse implementar lá. E assim, o que é muito legal é que a gente está gerando esses dados em tempo real, não só no Brasil, como também no México, e provavelmente a gente vai ter alguns trabalhos científicos derivados disso, alguns TCCs de pessoas que estão nos procurando para poder contribuir com isso, e dados nacionais, dados brasileiros exportados para fora do Brasil. Acho que isso é muito bacana e que a gente também tem que ter em mente, entendeu, Fabiano? Com certeza. O que eu vejo, você falou uma coisa muito bacana, Jamil, que é exatamente o fato do médico ser empreendedor. Eu acredito que todo médico pode ser empreendedor. Muitos deles acham que não podem, né? Eles ficam ali naquela inércia, achando que o outro pode, mas ele não pode, né? Então acaba indo no eixo, né? E você falar de empreendedorismo e falar de uma plataforma em que você tem vários concorrentes, com certeza, né? Ou nessa época de pandemia, existem outras plataformas que falam e tentam ajudar a população com relação a ter diagnóstico, teste por perguntas e respostas, por encaminhamentos, por teleconsulta. E o que você falaria para outros colegas, não estou falando agora de Covid, mas outros colegas que queiram empreender na medicina, não só no campo da especialidade, mas em outras especialidades? Eu acho que está faltando isso para a gente. Você falou que
uma turma de 60, 6 pessoas, 4 médicos, não, 4 médicos. 4 eram, exatamente. Então cai exatamente na probabilidade, que é de entre 5 e 7 ou 8% da turma é composta por médico ou estudante de medicina que querem empreender em alguma coisa. E eu vivenciei isso aqui também em alguns hackathons que eu tive, onde 100, 110 pessoas, apenas 6, 7 médicos. Então acaba sendo a mesma estatística. O que você tem para falar para esse pessoal aí para poder incentivar um pouco mais a empreender? Bem, primeiramente, a gente tem que ter na cabeça um problema. Né? Qual o problema que eu quero enfrentar? O que eu quero resolver? Então, tudo parte disso. A gente tem que saber o problema e quem vive aquela dor, principalmente médicos que vivem várias dores o tempo inteiro. Então, você tem que, de fato, ter uma percepção de qual o problema que você quer enfrentar. Uma vez você vivendo aquele problema e entendendo aquele problema, então uma sugestão é você conversar com pessoas para saber se são as mesmas dores também. Porque às vezes uma dor minha pode não ser sua. Mas assim, o que é muito interessante quando você faz uma matéria chamada Design Thinking, que é exatamente o entendimento do problema e como você consegue trazer para a mesa essas dores e criar clusters em relação às dores alheias, e você começa a notar que aquilo se repete de um modo muito frequente em várias pessoas, então você tem um problema que você tem interesse em enfrentar. Então, primeiro, parte daí. Segundo, você tem que, obviamente, estudar. Então, assim, existem vários cursos, durante essa pandemia, inclusive, vários cursos online, o que facilita muito. Eu gosto muito de curso online, então faço vários, então tem várias plataformas, desde a Stanford tem várias, Harvard, mas plataformas também que tem cursos mais simples, mas que são segmentados, que valem, não são agrupados, mas que vale muito a pena serem vistas. E você lê, tem vários livros, por exemplo, eu gostei muito do 0 a 1, por exemplo, acho que é um livro que me abriu muito a cabeça em relação ao que é inovação. Né? Então, inovação, como você falou, obviamente tem várias pessoas que fazem a mesma coisa, mas às vezes você fazendo de um modo em que a sua plataforma ela tem uma experiência de usuário mais simples, é mais fácil de usar, agrega outras características e etc., ela vai ser melhor. Por quê? Porque você consegue olhar aquilo de uma maneira um pouco mais simples para o usuário. Então, obviamente, você tem que saber quem são seus concorrentes, mas eu aconselho para quem está querendo inovar, primeiro entender de fato a dor, entender a dor, se essa mesma dor se replica em relação àquilo que é aquela sua percepção, e vai ler, vai estudar. Então, existe um livro muito bacana também, chamado The Hard Things About Hard Things, que é um livro que traz muito esse mundo de startups, né? Como uma pessoa começou lá atrás, numa startup pequena, e vendeu depois para uma multinacional e num case super bem sucedido, que é do Ben Horowitz. É um livro extremamente interessante, que abre muito a cabeça. Então, assim, existem vários livros hoje. Tem vários livros também, por exemplo, em relação a como você pensar do ponto de vista de ideação, de prototipação. Então, existe o Lean Startup, que eu aconselho, startup enxuta, né, que tem um termo em português, que eu acho que é muito interessante, que é aquele conceito do garage startup. Então, quando você vai construir o MVP, que é o produto mínimo viável, você vai fazer em papel. Você vai fazer aonde eu aperto o botão, o que aquilo vai gerar. Você não vai direto fazer um código. Você vai para uma página que a gente chama de mockup, que é uma página fake, mas aonde você vai conseguir agregar ali aquelas informações. Então, hoje tem vários cenários onde você consegue aprender como pensar e criar uma solução. Depois do MVP, você vai fazer o quê? Vai testar aquilo, fazer uma validação. É o famoso saia do prédio, né? Get out the building. Então, vai testar a sua solução, apresenta ela para as pessoas, faça com que elas usem e deem seus feedbacks reais. Então, assim, a gente nunca sai, no primeiro momento, para o mercado sem fazer vários testes, né? Beta testers. Então, depois disso, a gente modela ainda mais. Quer dizer, toda solução, Fabiano, ela nunca é totalmente... Eu vou te dizer, eu duvido hoje qual o empreendedor que não quer melhorar a sua solução. Se aquele empreendedor falar, minha solução está pronta, ela é a melhor do mercado, eu não tenho concorrentes, então você pode correr dela porque ela não existe. Entendeu? Então você sempre tem que olhar ela e desconstruí-la e cada vez mais construí-la
cada mais robusta, com uma experiência de usuário melhor. Então, assim, o meu conselho para o empreendedor, primeiro, como eu falei, o profissional de saúde no Brasil ele é empreendedor nato. A gente passa situações no plantão, onde tem que tomar decisões difíceis, a gente tem que solucionar problemas extremamente complicados, com recursos escassos. Isso é uma startup. A startup é uma empresa que nasce quebrada, né? Você só põe dinheiro, você só põe dinheiro, não é isso? Você só põe dinheiro, põe dinheiro, você não vê uma luz no fim do túnel. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque isso te dá liberdade para você criar, liberdade para você destruir e reconstruir melhor. Então, assim, não tem que ter medo. Primeira coisa é resiliência. Eu acho que o estudo, né, faz muito sentido para você não gastar tanto dinheiro no começo. Então, o estudo é importante porque você vai economizar recursos, tanto financeiros quanto técnicos. A gente começou na WeCare com 2 ou 3 profissionais, né? Com 2, depois, logo depois 3. Hoje nós já temos aí um time muito grande, com dezenas de profissionais trabalhando conosco. E pedir ajuda, né? Eu acho que assim, hoje o time de empreendedorismo ele sabe pelo que ele passou, ele sabe o que ele enfrentou, ele sabe que ele não consegue construir nada sozinho. Então peça ajuda, né? Liga para uma pessoa, olha, eu vi uma palestra sua, eu vi que você faz isso, como é que você faz? Os bons empreendedores, os bons CEOs ou CTOs, eles ajudam uns aos outros. Até porque, Fabiano, existe uma falácia com relação a isso. Alguém vai copiar a minha ideia. Não, se todo mundo copiar essa ideia, né, e aquilo ali desse certo, você pode ter certeza que a gente teria muitas soluções idênticas, né? E não é bem assim. O mais difícil, às vezes, não é nem a ideia, é a execução e a manutenção daquele projeto. Então, como que eu vou para o mercado? Quem são as pessoas com quem eu vou conversar? Com quem que eu vou oferecer? Quem vai ser meu beta tester? Qual é o feedback? Qual é a pergunta? Então, assim, a pessoa pode até querer roubar a ideia, e pode ser até que exista, mas ninguém consegue tocar uma ideia de outra pessoa. Já é difícil tocar a sua ideia, imagina uma ideia roubada de alguém. Então não tenha medo, peça ajuda, os bons empreendedores contribuem. Eu até deixo aberto aqui, quem quiser conhecer a WeCare, pode mandar uma mensagem para a gente, segue a gente nos canais, que talvez seja mais fácil entrar em contato conosco, tanto no LinkedIn, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Manda uma mensagem, a gente está super de portas abertas. A gente lá no HC, porque agora está fechado, a gente ainda não reabriu. A gente vai abrir estágio para alunos de várias áreas. E um outro dado legal é que não tenha medo de andar com profissionais de outras especialidades. Isso acho que é o principal ponto. Então, se você quer ser um empreendedor, anda com a turma de TI, anda com a turma de design, anda com a turma de economia, mas não anda com médico. Médico com médico não vai dar muito certo. Não vai virar. Não vai virar. Mas anda, no primeiro momento, com pessoas que pensam completamente fora da caixa e diferente do que você pensa. Então, assim, esses são alguns pontos que eu observei. Então, primeiro, estudar e muito, ler bastante. A gente tem os bons empreendedores, eles leem vários livros por ano, cada hora sai um livro. Hoje a gente tem a facilidade digital. A gente tem que ter também a questão da resiliência. Você não vai, no seu primeiro projeto, dar muito certo, fique tranquilo. Não é nenhum demérito isso, muito pelo contrário. Você vai aprender muito mais com seus erros do que com os seus acertos, né? Porque o erro ele te tira daquela posição de conforto. A gente está sempre trabalhando numa zona fora do conforto. Eu acredito que o grande empreendedor ele nunca está confortável, ele nem pode estar confortável. Se ele estiver, ele não vai conseguir, obviamente, desenvolver o seu projeto cada vez melhor. Então, ele não pode ser uma pessoa que acredita que aquilo lá é a versão final, porque não é a versão final e não vai ser. Ele está sempre olhando. Veja você quantas atualizações, né, várias plataformas hoje que nós usamos, elas passam. Né? Se você olhar o primeiro Facebook, é completamente diferente de hoje. Hoje o Facebook é quase um marketplace. Vai ter agora também a questão de pagamentos pelo Instagram, quer dizer que também é do Facebook. Então, veja, a gente tem que estar pensando o que a gente pode mudar naquilo que a gente fez. Então, tem que ser inquieto, tem que ser resiliente, tem que pedir ajuda. Eu acho que são pontos que são fundamentais para um bom empreendedor e para um bom projeto.
Eu vou te fazer uma pergunta agora, talvez você não consiga responder, mas tomara que sim. Por que que a gente não aprende isso na faculdade? Por que que até hoje as faculdades elas não conseguem instituir como disciplina no seu currículo o empreendedorismo e a inovação? A gente vê muitas coisas sendo feitas na faculdade, no contexto da universidade, mas não no contexto do dia a dia do aluno, né? Isso eu vejo claramente em todas as áreas. Você Eu tem sei algum... responder, lógico que eu tenho, eu penso isso o tempo inteiro. Eu vou até falar por que eu penso, porque eu sou professor de medicina aqui em São Paulo, eu dou aula de semiologia médica, então quem não é médico, semiologia é o que estuda os sinais e os sintomas das doenças, é, e eu vou te falar por que que a gente não aprende ser empreendedor na faculdade, né? Primeiro, a questão do empreendedorismo em saúde, ela não é algo muito antigo, né? A gente tem esse cenário favorável devido ao avanço dessas tecnologias que nós temos aqui, por exemplo, e com a facilidade de se ter computadores, celulares, internet, enfim, isso na nossa época, pelo menos na minha, não tinha tanta facilidade. Eu fui ter o meu primeiro celular na residência em clínica médica da USP em 1998, né? Então eu passei minha faculdade inteira lendo livro, não tinha nem muito acesso à internet e tal. Então eu não tinha nem como viver aquilo. Segundo problema é que na faculdade de medicina só tem médico. Esse é um problema gravíssimo. Você deveria colocar dentro de uma faculdade de medicina um cientista de dados, um tecnólogo da informação, um engenheiro de software. Você tem que pluralizar as pessoas. Porque se você não faz isso num ambiente acadêmico e universitário, as pessoas não vão pensar fora da caixa. A nossa preocupação como estudante de medicina na minha época, Fabiano, era passar de ano, entrar numa residência, se formar médico, fazer um doutorado e acabou. Hoje, isso para nós médicos inquietos e insatisfeitos com o status quo, que é o que nós vivenciamos, porque assim, eu trabalhei no Einstein durante 16 anos, trabalhei no SUS, Hospital Santa Marcelina, e trabalho até hoje lá. Então, eu vivi todo o cenário, desde do AAA até o paciente SUS, né, que tem recursos escassos no Brasil inteiro, embora o Hospital Santa Marcelina seja uma referência, e principalmente no Covid, está dando um show em muitos hospitais, inclusive privados. Então, o que, que nós observamos? Para cada cenário de saúde, né, para aquele que tem saúde privada, para aquele que tem saúde pública, cada um desses, existem dores que são muito semelhantes. Existem dores que são do paciente, existem dores que são do prestadores de serviço, existem dores que são dos gestores, das fontes pagadoras, entre outras. Então, as dores elas se repetem. Você muda o player, mas a dor continua lá. Quais são elas? A saúde está cada vez mais escassa, a população cada vez envelhecendo mais, a gente precisando cada vez mais de recursos em saúde. Está aí a pandemia mostrando isso. A gente tendo menos dinheiro em saúde pública por conta de N motivos, mas cada vez menos, tem menos investimento no setor de saúde. Isso é algo muito lamentável. Então, nós que somos inquietos, insatisfeitos e nós que queremos mudar o status quo, nós estamos, então, pensando em empreender para melhorar a vida de todo mundo. De pacientes, eu acabei de ver uma mensagem aí, uma pergunta, a gente já responde, e ele vai responder. Mas assim, a gente começa a ver várias situações onde se repetem as mesmas situações e que nós, então, precisamos atacá-las. Atacá-las como? Através de inovação, através de tecnologia, através da união com pessoas que pensam diferente de você e que criam soluções como a WeCare vem criando nesses últimos 2 anos. Eu acho que isso que é o mais importante. Por isso que a faculdade não nos ensina, porque os nossos professores talvez não tenham vivenciado aquilo, mas hoje eu te falo, dentro da Faculdade de Santa Marcelina, onde eu dou aula, eu tenho hoje pelo menos 28 alunos trabalhando comigo no Telecovid. Esses 28 alunos, eles são 5º, 6º anos, de acordo com a permissão, né, do Conselho do MEC e do Conselho Federal de Medicina, que os alunos poderiam estar atuando no setor de Covid, eles não podem fazer prescrição, mas a teleorientação eles fazem até melhor do que nós mesmos, mas eles são todos orientados por um médico em qualquer momento. Então, assim, hoje a mentalidade do estudante, Fabiano, é diferente da nossa época. Então, isso é fantástico. Significa o quê? Eu não tenho dúvida que daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter uma medicina muito melhor, muito mais igualitária, muito mais universal,
muito mais democrática, que nós não tivemos. E hoje as pessoas andam por conta da tecnologia que está nos aproximando mais, com o pessoal de TI, de design, de marketing, de tudo, permitindo então que você possa pensar fora da caixa, abrir sua cabeça e criar então uma solução aí que, se Deus quiser, quem vai empreender vai dar super certo. Eu estou super na torcida aqui. Bacana. Tem um colega meu aqui, da inteligência artificial, um colega da faculdade, que ele fala o seguinte: ou o médico ele vai virar um desenvolvedor, ou o desenvolvedor vai acabar fazendo medicina para poder fazer alguma coisa. Então, tá aí um dilema, quem vai chegar primeiro. Eu acredito que o médico ele pode ser mais rápido, mas a interdisciplinaridade eu acho que ainda é muito importante. Eu acho que isso aí é muito bacana com relação a principalmente essa fusão de outras áreas, né? Então, acho que o médico está junto com o cara da ciência da computação, o cara do marketing, o cara da comunicação. Acho que tudo isso aí eu acho que vale a pena. Com certeza. Assim, eu falo que todo mundo fica com medo, porque a inteligência artificial vai substituir o médico. Jamais vai substituir. A inteligência artificial, Fabiano, ela é um modelo matemático complexo, onde ela avalia mecanismos de repetição. E aquela repetição, ela cria, então, a lógica em cima daquilo. Seja uma imagem, seja um texto, seja uma voz. Então, o que eu observo hoje em relação a isso, que assim, a inteligência artificial vai ajudar o médico a trabalhar, mas jamais substituí-lo. Porque você, quando vai até um profissional de saúde, e imagina você sentando na frente de um robô, somente um robô, e ele passando uma prescrição, você não vai acreditar muito. Mas se você vai onde tem um médico que hoje, através de um sistema que ele vai permitir, seja um prontuário, seja uma tecnologia que ajuda o médico a trabalhar ou fazer um diagnóstico por uma radiografia ou uma tomografia, o médico vai ter mais tempo para olhar, para tocar, para se sensibilizar, para ter mais empatia. Então, assim, esses soft skills que nós vamos criar, porque antes a gente não tinha, porque você tinha que escrever textos e etc. A tecnologia ela vai te ajudar a fazer coisas que são mecanizadas, que são de repetição. É para isso que a inteligência artificial faz, mas jamais ela vai substituir o médico. Isso não é uma preocupação, mas ela vai ajudar aquele médico a trabalhar, e aquele médico que sabe fazer a programação, aquele médico, obviamente, vai se destacar. Então, eu sugiro, quem é um aluno de medicina, eu tenho vários hoje que trabalham conosco, inclusive o pessoal do DataSWOT, lá do Espírito Santo, faz toda a nossa análise de dados do telecovid. Como eu te falei, são 6.000 acessos no site, 2.500 consultas, tudo isso vira dado em tempo real. Quem faz isso é um estudante de medicina, né? Que está no internato, na Santa Casa de Misericórdia. E ele faz, Fabiano, assim, em 15 minutos ele faz algo que você levaria horas para fazer. Então, assim, são pessoas hoje que estão fazendo cursos, e tem vários aí que eu sugiro que vocês façam, que vocês estudem, porque, sem dúvida nenhuma, o médico que sabe fazer isso, que sabe uma linguagem, por exemplo, um Python, uma linguagem R, etc., que vai fazer análise estatística de modo muito mais simples do que nós, lá no SPSS, ficando horas e horas e horas criando coisas que a gente poderia estar se dedicando, por exemplo, à empatia, né, ao toque, à conversa, o olho no olho. Então, hoje, para mim, na minha opinião, essa revolução digital que vai ocorrer em todas as áreas, não só na área médica, ela é extremamente benéfica e ela é pró-humano, ela é para o humano. E ela não vai fazer o contrário, entendeu? Então, eu aconselho aos nossos colegas, estudantes, façam de fato, façam o que vocês gostam de fazer, mas tentam aprender algo diferente, né? Porque é mais fácil essa turma nova aprender do que a gente agora. Eu estou fazendo um curso de interoperabilidade em Fire HL7, que é uma integração do professor Renato Sabatini, porque todos os nossos produtos eles vão integrar com base de dados padrão universal, que é o padrão Fire, né? Que é um sistema de barramento, de integração. Você não tem ideia de como é difícil para mim isso, entendeu? Por quê? Porque eu não tive aquela imersão lá atrás, mas a gente tem que fazer, né? Então você tem que, de fato, ir atrás, embora seja mais difícil, a gente está sempre fazendo, né? Bacana. Essa é uma coisa que eu tenho tentado fazer aqui já há algum tempo, falando dos estudantes de medicina, e o meu intuito agora para frente
puxar esses médicos que a gente tem aqui em Goiás, né, no Centro-Oeste. Nós temos aqui mais de 20 mil, não se compara com São Paulo, obviamente, mas a gente tem aqui hoje 15 faculdades de medicina, só em Goiás. Então, eu acho que é muito bacana você daqui 4, 5 anos vão ter quase 1.000 formandos de medicina aqui. Então, eu acho que fazer esse trabalho é bem bacana. Eu acho que eu tenho esse intuito de buscar esse pessoal da faculdade e tentar chegar neles para poder incentivar essa pegada de inovação para fazer algo diferente. Teve uma pergunta aqui, Jamil. Quantos nãos você já recebeu? Ah, rapaz, eu não tenho nem conta, não. Mais de 100, com certeza, né? E eu vou te falar a verdade, eu aprendi mais com os nãos do que com os sim. Eu até brinco que a gente tinha que escrever um livro, né? Depois, no final da sua vida, né, a arte de receber o não, né? Era mais ou menos esse título. Porque, assim, o primeiro não dói demais, né? A gente que é médico, principalmente a gente que é médico, isso é um problema que a faculdade nos ensina, que a gente não pode errar, que a gente não pode falhar, que a gente não pode não sei o quê. Né? Então, sempre a gente foi criado, né, Fabiano, com aquela mentalidade que você tem, que a medicina é um sacerdócio, que a medicina é a arte, é a ciência, né, das incertezas. Então, são vários paradigmas que trazem para a gente que não são verdades. Primeiro, a medicina ela tem uma certa certeza, sim. Ela não é uma ciência lógica, não é uma ciência exata. Desculpa, ela não é uma ciência exata, mas ela é uma ciência lógica. E eu vou te falar a verdade, eu acho que a gente não tem que fazer medicina por sacerdócio, né? O que é isso? O sacerdote é aquele que se entrega de corpo e alma e vai trabalhar gratuitamente e não preocupa se tem no final do mês dinheiro ou não tem, não. É sacerdócio. Isso não existe. Nenhuma profissão é assim. Então, por exemplo, é muito engraçado, né, que várias outras especialidades e todas as áreas, para você mandar um WhatsApp, eu brinco com meus amigos advogados, se eu mando uma folha para ele olhar, ele vai me cobrar. Agora, se eu recebo um exame para eu poder olhar ou alguma coisa, eu não posso... Então, veja, são coisas que isso não faz o menor sentido, né? São coisas que a gente precisa mudar. Então, assim, eu acho que a medicina ela tem um papel gigantesco, porque saúde é um problema mundial, é um mercado gigantesco. Eu acho que a gente tem um problema, o Covid nos trouxe isso. Nós erramos o tempo inteiro como profissionais, como gestores, porque nós não conseguimos mensurar o tamanho dessa pandemia. Veja, a gente já sabia lá atrás, com experiências, né, da China, da Itália, e como que nós nos preparamos? Muito mal, né? A gente, praticamente, cada hora, a gente não tem um preparo, uma gestão, uma estratégia de enfrentamento do Covid-19. Então, cabe a nós, empreendedores de saúde, criarmos soluções para a população. É isso que a gente entende perfeitamente e a gente adora fazer. Agora, não dá para a gente achar que tudo isso é gratuito. Não, isso tem um custo. A gente tem hoje no Telecovid parceria com a Oracle, por exemplo, que nos dá infraestrutura, só que, logicamente, vai chegar um momento que ela falou, não, agora vocês vão ter que pagar. Quem que vai pagar essa conta? Né? Então, veja, não dá para você também estar trabalhando no empreendedorismo somente pelo sacerdócio. Isso não existe. Né? Eu acho nem que o médico tem que ser o sacerdote no sentido literal, onde ele tem que entregar de corpo e alma e não estar preocupado com questão de lucro. Não, tem que se preocupar, ainda mais hoje, com redução de 30% do volume para 30% do volume de consultórios, hospitais, clínicas. Então a gente está tendo aí um gap, né, que as pessoas estão precisando de médico, mas elas não conseguem. Então a telemedicina nesse cenário, ela é imprescindível. E dessa forma a WeCare está entregando, nos próximos 15 dias, uma plataforma One Click, onde você, através de uma plataforma única, através de um único login, você vai fazer sua telemedicina, você vai fazer a sua prescrição com assinatura digital, a solicitação de exame com assinatura digital, você vai fazer vai saber todo o timeline de exames do paciente, você vai ter um prontuário próprio linkado àquele paciente, tudo num único login. Para quê? Para ajudar o médico. São plataformas de telemedicina embarcadas, né, dentro dessa solução, como eu te falei, prontuário, prescrição, solicitação de exames e telemedicina, obviamente.
e que nós vamos ofertar. São plataformas feitas por médicos, para os médicos, para eles poderem atender a população, porque hoje eles não atendem. Então, a gente está fazendo isso. Nas próximas 2 semanas vai ser um lançamento, não só para médico, mas também profissionais de saúde, como fisioterapeutas, psicólogos, todos, inclusive, integrados dentro da nossa plataforma. E tudo aquilo que a gente fez lá atrás, para a área de infarto, para a área de trauma, a gente vai fazer uma integração também com essa plataforma. Então, hoje eu estou atendendo um paciente. Eu preciso falar com o cardiologista? A gente vai ter. Eu preciso saber se aquele eletro é de infarto? A gente vai ter. Então, isso que eu te falo. Muitas vezes as respostas elas não estão no momento que você quer. Por isso que a resiliência é importante. A gente, às vezes, depois de um tempo, você olha e fala, nossa, isso dá uma bela integração e um belo produto. Existe um vídeo no YouTube, para quem quiser assistir, que é muito legal, é Como as Boas Ideias Nascem. Né? É um vídeo em inglês, mas tem um subtítulo em português, que vale muito a pena, muito a pena assistir. Por quê? Lá mostra como a internet foi feita. A pessoa que fez a internet, Fabiano, ela jogou fora o projeto. Anos depois, aquele projeto falou, poxa, mas isso funciona. Então, isso é muito interessante. Então, na área de empreendedorismo, tudo que você faz e o não que você recebeu, você pode ter certeza que ele vai virar um sim ali na frente. Basta você olhar o momento certo, a tecnologia certa, o público correto, e você vai, então, entender que aquilo que você fez, aquele não que você tomou, ele vai virar um sim. Então, não precisa ter medo, não. Então, eu acho que isso é a resposta para a tua pergunta. Coisa boa. E como é que você acha que vai ser no pós-pandemia? Como é que a gente vai poder inovar mais e mais? Você tem uma... Eu acho que vai ser... Eu acho que tudo que a gente está... Tem aquela frase, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? A gente está vivendo a pior tempestade que a nossa geração viveu, né? A gente sabe disso. Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social... o Covid-19 mostrou que como a saúde ela interliga todos os segmentos da nossa sociedade. Isso é algo que nunca ninguém imaginou e você pode ter certeza que a saúde vai ser valorizada mais agora para frente. A saúde vai ser vista como deveria ter sido vista antes do Covid-19 e nunca foi vista, nunca foi tratada ou cuidada daquela forma. Então, assim, a minha percepção hoje, a gente tem resoluções do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde em relação à tecnologia, que praticamente sai aí o tempo todo. Há 2 dias atrás saiu a regulamentação sobre prescrição digital. Uma nova regulamentação sobre prescrição digital. Então, o que eu quero dizer com isso? A saúde ela é o cerne. Então, saúde, educação e segurança são os cernes para uma sociedade justa, saudável, que consiga produzir, aumentar o produto interno bruto, entre outras coisas. Então, a saúde está no pilar disso. Então, quando eu digo que depois da tempestade, que é o Covid-19, vai vir uma bonança, por quê? Porque tudo que essas adoções, nesses early adopters de tecnologia durante a pandemia do Covid-19, isso vai persistir depois. Não tem como eu voltar para trás e falar para o meu paciente, olha, passa no meu consultório que eu vou mandar uma receita para você. Bem, imagina, olha só que situação, eu vou sair da minha casa, que a gente teve que aprender a fazer home office e viver e falar, nossa, como a nossa casa é boa, a gente nem sabia como era tão boa assim, né? Não é isso? Então, então eu vou sair daqui para pegar uma receita? Não, eu vou no médico que tem um sistema que faz uma telemedicina para casos que podem ser feitos, logicamente, e que vai caber ao médico discernir se aquele problema eu posso fazer por telemedicina ou eu preciso que ele venha ao meu consultório. Hoje, em torno de 80% dos problemas de saúde conseguem ser resolvidos por telemedicina. Hoje, o paciente sabe que ao invés dele pegar um carro, ir para o médico, ficar numa fila, estressar porque está atrasado ou não, ele pode ficar na casa dele, cuidando dos filhos dele, fazendo algo que ele gosta, e ele pode consultar o médico com horário agendado para receber uma solicitação de exame, uma prescrição médica, e etc., um monitoramento da doença dele por telemedicina. Isso ele aprendeu. Eu estou te falando que o Telecovid nos ensinou isso, e o case do Telecovid é fantástico. Você imagina todo o Brasil, são todos os estados do Brasil que participam, brasileiros fora do Brasil, como Japão, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá,
E o México, que a solução também roda no México, nós temos hoje 2.500 consultas em todas as classes sociais. O que isso significa? Que essas pessoas, 2.500 pessoas, elas vão saber que pela telemedicina elas vão poder fazerem as consultas delas, que elas não precisam ir para um hospital, para um pronto-socorro ou alguma coisa desse tipo. Então, a bonança é que exatamente esse legado que o Covid vai trazer para a gente é que a tecnologia ela está ao nosso lado, aliada ao médico, aliada ao profissional de saúde, seja ele psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, e é isso que daqui em 15 dias a gente vai estar entregando aí para a população. E até sugiro, Fabiano, que quem quiser receber um voucher de uso gratuito dessa plataforma, mande para você, para a Hint One Experience, você vai mandar para mim, a gente vai ofertar para que ele seja um usuário dessa plataforma gratuita por 30 dias, para a gente poder depois conversar e falar o que você gostou, o que você não gostou, o que você gostaria que tivesse. Isso faz muita diferença na construção de uma plataforma robusta, com qualidade. E o que é legal da WeCare é que além da gente ter todo o time de machine learning, o pessoal tem mestrado e etc. E tal, isso é muito... Pessoal de 28 anos de idade, viu, Fabiano? Pessoal que... O João, enfim... pessoa que eu admiro muito, um gênio, inclusive, a gente tem uma vontade de entregar cada vez melhor para as pessoas usarem essas tecnologias. Então, assim, pra você ter uma ideia, o nosso time hoje do Telecovid, com os alunos e etc., os 60 profissionais, nós nos reunimos e nós falamos, nos deem feedback, o que pode melhorar. Você não tem ideia do que saiu de coisas excelentes lá dentro, de todos os tipos de pessoas, desde o aluno do 5º ano até o médico muito mais de idade. Então, a gente implementou uma plataforma muito mais robusta, que atenda uma população. Por exemplo, uma queixa que fazia sentido, que muitas pessoas não tinham câmera no celular, então não conseguiam conectar. A gente colocou, então, um chat para ela ter a opção de conversar com o médico por chat, porque ela não tinha câmera. Isso, você não tem ideia, aumentou em muito o uso do sistema. Então, assim, a nossa plataforma ela vai ser construída por uma comunidade de profissionais e esse feedback, então eu estou até deixando aqui para quem quiser, a gente coloca aí uns 10 primeiros que mandaram um e-mail para você manda para mim, a gente vai oferecer a plataforma para que eles possam usar e nos darem um feedback aí para a gente poder deixar uma plataforma cada vez melhor para vocês. Ótimo. O pessoal pode entrar ou por e-mail, então inbox também, pode mandar para a gente que a gente entra em contato e faz esse link contigo aí. Maravilha. Bom demais, rapaz. É interessante como essa perspectiva sua, ela reflete muito a realidade nossa no pós-pandemia, né? E eu acredito que isso aí é o nosso futuro. Não tem como a gente voltar atrás, você falou isso bem lá atrás. Então, as pessoas precisam se conscientizar e a gente precisa incentivar cada vez mais essa classe, que é a classe do médico, né, do profissional da saúde, a empreender mais, inovar mais e se comunicar mais. Eu acho que isso é muito importante. Jamil, nós estamos aí com 5 minutinhos. Eu queria que você falasse um pouco aí o que você quiser. Fica livre para dizer o que você acha. Rapaz, eu tenho só que agradecer e acho o trabalho de vocês da Hint One Experience fantástico. Acho que é o 2º ano, né, Fabiano, que vocês estão... 2º ou 3º? O ano passado a gente fez o evento físico, né? Foi o primeiro ano nosso. Que foi um sucesso, né? Diga-se de passagem. Inclusive, você está de parabéns, porque eu lembro muito bem, na época, acho que até o Maurício estava com vocês aí no projeto, enfim, ele comentou comigo, e vocês fizeram uma arena para startups, com premiações e etc., algo do gênero. Ou seja, vocês já estão com a visão de estimular, fomentar a inovação e empreendedorismo em saúde no estado de vocês. Então, isso para mim é fantástico. E não só do estado, né? Foi o Brasil inteiro. Na época eu estava fora do Brasil, mas assim, eu sei que foi um sucesso. Depois a gente conversou, você me contou também. Então, assim, primeiramente, agradecer, eu acho que a Hint One está fazendo um trabalho fantástico. Você tem que continuar e cada vez mais ir além. Acho que esse ano a gente vai fazer o Hint One virtual, por razões óbvias, mas tem que fazer, tem que estimular. Eu participei esses últimos dias de um hackathon como jurado e acho que tem que ter um hackathon dentro do Hint One, né?
para a gente poder estimular essas ideias, para que as pessoas tragam ideias e soluções e problemas para a gente poder enfrentar junto. E eu vou te falar uma coisa, eu fui jurado agora da CCR, que foi um hackathon muito bacana, tinha 500 inscritos, 500 equipes inscritas, por um hackathon não estou nem um pouco, muito menos desprezando, mas para rodovia. O que eu quero dizer? E era para saúde em rodovias. Então, o que eu quero dizer? Eram 500 equipes, tinham médicos, não médicos, e engenheiros de software, etc. Então, assim, eu quero muito que você criar essa... Tem alguém até que colocou que foi um evento divisor de águas na vida dela, e eu vou te falar, na minha vida também, todos os hackathons que eu participei, todos os cursos de empreendedorismo que eu fiz, foram divisores de água, né? Então, eu acho que tem que fazer um chamamento das faculdades no Brasil inteiro, né? Não só no estado de vocês, mas no Brasil inteiro, para que a gente possa trazer aquela ideia lá de Manaus, aquela ideia lá do Rio Grande do Sul, aquela ideia lá do Nordeste. Por quê? Porque são nesses lugares onde saem as melhores ideias. Então, assim, para a gente poder empreender, a gente tem que vivenciar a dor, Fabiano. Não adianta aquela pessoa que nunca deu um plantão na vida dela, ou nunca fez um plantão de uma UTI, ou nunca passou por uma dificuldade, criar uma excelência. Obviamente existem exceções, mas aquelas pessoas que sentiram na pele aquela dor, dali saem as melhores ideias, e eu acho que isso que a gente tem que estimular. Mandar para todas as faculdades de medicina para que criem equipes de hackathon com múltiplas personas envolvidas e stakeholders e tal, para entregar mais soluções brilhantes como a Hint One vem trazendo. E agradecer você aí mais uma vez. Eu vou ter um outro webinar agora, daqui 15 minutos, infelizmente, porque senão a gente ficaria aqui horas falando. Eu adoro falar sobre isso. Deixar os meus contatos. Então, entra no nosso LinkedIn, W3Care, Instagram ou Facebook. Pode mandar mensagem por lá. E a gente vai se falando, as portas estão abertas para o que você precisar. E, novamente, parabéns aí pela iniciativa brilhante aí, Centro-Oeste, que é exemplo para o Brasil todo, viu? Obrigado, Jamil. Com certeza vou passar no pós aqui, a gente vai colocar os seus contatos, tanto no LinkedIn, em todas as redes sociais aí, para as pessoas te acharem, e eu acho muito importante divulgar essa ferramenta que você tem, eu acho que é muito bacana. Você disponibilizou para a gente aí um percentual para a gente poder, tomara que seja um sorteio. Você que vai me passar, vou deixar a seu critério. Esse problema eu vou deixar para você. Vou deixar, mas eu vou passar para você. Se Deus quiser, no máximo até a semana que vem, vai ter bastante gente aí que eu acho que pode procurar a sua plataforma, que tem médicos que precisam de monetizar nesse momento tão difícil, onde os consultórios, como você mesmo disse, caíram aí. Teve consultório que fechou por quase 2 meses a zero mesmo, não teve nenhum atendimento. Eu acho que isso é muito bacana da sua parte, eu te agradeço. Agradeço sua atenção, agradeço sua presença aqui com a gente. Espero contar contigo em outras oportunidades. O Hint está crescendo. O hackathon vai ser feito, vai ter uma data, a gente vai divulgar isso aí. Mas já está na linha já de raciocínio. Já está no radar. Já está no radar. Bom. Abraço a todos, fica com Deus, saúde para todo mundo e parabéns aí pela iniciativa e todo mundo que participou aí da nossa live aqui. Forte abraço, viu, Fabiano? Obrigado, viu? Obrigado, Jamil. Tudo de bom para você, gente. Obrigado, um abraço. Abraço.